Olá, espectadores do mundo e a música. Neste programa, eu falarei sobre o dia que encontrei um grande mestre, um grande em todos os sentidos mestre da música irlandesa, na rodoviária, né, antes de pegar o busão. E antes disso, eu gostaria de pedir para vocês ativarem o canal e assinarem o sininho. Afinal, você sabe, né, o que significa, né, ter o seu nome assinado num sino, né? Vamos para a vinheta. Vocês estão assistindo O Mundo e a Música, um programa que não sabe se utilizar o pronome reflexivo. Então é isso, humanoides, ouvintes do Mundo e a Música, né? Nesse programa eu irei contar, né, como eu encontrei, né, um grande nome da música tradicional irlandesa numa rodoviária, né? De fato, uma grande coincidência, um grande acidente do destino, né? E é curioso nessa questão Brasil-Irlanda, né? Ah, há uma imigração de brasileiros para a Irlanda desde a década de 90, né? Sobretudo na indústria de alimentícia, na indústria de carnes, né? De processamento de carnes. Por exemplo, na cidade de Gort, né? G-O-R-T, né? Ali no condado de Galway, né? No oeste da Irlanda, né? Mas depois disso teve a questão dos estudantes, né, brasileiros, né? Muitos estudantes brasileiros, como eu, né, foram para a Irlanda ali na década de 2000, 2010, etc, né? Então, na Irlanda, eu fui duas vezes, né, para a Irlanda estudar, etc, né? E eu fiquei lá na primeira vez numa casa com quatro poloneses, dois estonianos e um colega brasileiro também, né? Então, Diogo está olhando a isso aí, abraço para ti, meu amigo. E, enfim, na Irlanda, o que vocês acham que eu iria fazer na Irlanda? Né? Ouvir música, né? E aí eu viajei, né, pra Irlanda para ouvir música, né? Eu fui pro sul, fui pra Cork, né? No Beamish Folk Festival, ouvi, né, o Paddy Keenan, né? O Jimi Hendrix, da gaita de foles irlandesa. Eu vi o Lunasa lá, né? Ouvi vários nomes, né, da música tradicional irlandesa. Eu fui pra Belfast, né? Vocês falam em Irlanda do Norte. Uau, Irlanda do Norte é tão longe. Não, 2 horas, né, de trem, né, de Dublin. É claro que muda a moeda, né, na Irlanda do Norte a gente paga em libras, né, as coisas, né, mas eu fui inclusive cantar, né, depois, né, quando eu participei desses grupos de canto, né, e eu vou aprofundar isso em outros vídeos, né, eu fui ver o Van Morrison em Belfast, né, o Van Morrison que é um cantor, né, muito conhecido, né, do Blue Eyed Soul, né, do soul, né, da música soul irlandesa, né? E ele nasceu em Belfast, né? E eu tive a oportunidade de ver o Van Morrison na sua cidade natal, etc. Né? O show foi meio show do Van Morrison, né? Quem é fã do Van Morrison sabe, né? Os shows são complicados, né? Tipo Axl Rose do soul, né? E, enfim, eu fui para Limerick, né? Eu fui para Limerick no dia de St. Patrick's, né? St. Patrick's Day, de Limerick, e entre outras cidades da Irlanda para ouvir a música tradicional. E em determinado momento eu fui para Sligo, né? Sligo é uma cidade no noroeste da Irlanda, né? E é curioso porque pessoas na Irlanda dizem que a cidade de Sligo é muito europeia, né? Mas vocês vão me perguntar, mas a Irlanda não é Europa? Faz parte da União Europeia, até hoje, inclusive, né? Contrário da Inglaterra, né? A Irlanda faz parte da União Europeia. Porém, né, quando eles se referem nas Ilhas Britânicas à Europa, é a Europa continental, né? E Sligo tem um rio, né, que corta a cidade, né? E através do rio tem cafés, né? Então o pessoal associa isso a Paris, né? Acha chique, acha interessante, etc, né? Mas Sligo tem uma grande tradição musical, né? Inclusive tem essa tradição de ter uma forma bastante peculiar, né? De tocar a música irlandesa. Eu fui ouvir, né, a música irlandesa em alguns pubs ali. E nesta vez, né, e é a única vez, né, que eu visitei Sligo, eu fui para olhar um concerto também de homenagem ao poeta irlandês, né, um grande poeta irlandês, W.B. Yeats, né, o poeta romântico irlandês que trata, né, das questões, enfim, da cultura gaélica, né, mitologia, etc., mas escrevendo na língua inglesa.
De fato, né? E nesse concerto teve o John Doyle, né? O John Doyle, entre outros músicos que eu não me lembro mais, de fato, mas eu lembro que o John Doyle, um grande violonista, né? Da tradição irlandesa, tocou nesse dia, né? E ok, tava lá na cidade, bacana, etc, né? Fui em um pub, né? Que era próximo do albergue onde eu estava, né? Ah, ouvi música, né? Tradicional, né? Inclusive comentei a diferença, né, da música tradicional irlandesa de Sligo ser algo um pouco mais doce, né, mais melodioso, né, sem tantos ornamentos, né, se comparado com música de outros lugares da Irlanda. E é isso. E em determinado momento eu fui para uma loja de discos, né, em Sligo chamada The Record Room, que é uma loja especializada em música tradicional irlandesa, né? E que existe até hoje, né? Fui conferir, né? Se ela existe até hoje, e existe, né? Então eu fui lá na loja, né? Não tinha muito dinheiro na época, eu falei, não, vou comprar um disquinho, né? Na época CD, né? Porque em 2012 ali, né? Vinil ainda não tinha retomado, né? Força como hoje retomou, né? Então eu pensei, né? Qual é o grande nome da música de Sligo, né? Eu pensei, é o flautista, né? Seamus Tansey, né? Então eu perguntei pro dono da loja, né? Então você tem algum disco do Seamus Tansey, né? E ele falou, temos um disco do Seamus Tansey e tal, né? Eu perguntei pra ele, então, e aí? Eu sei que o cara daqui, né, de Sligo, você acha ele gente boa tal? Ele é uma pessoa gentil? Ele falou, não, é um... você sabe, né, pessoal, uma pessoa difícil, né? É uma pessoa muito difícil. E de fato, o Seamus Tansey, né, ele tem uma relação bem peculiar, né, com o pessoal da música tradicional irlandesa, por questões muito internas, né? Pessoas humanoides desse canal. Quando grupos são formados, há sempre essas questões internas, assim, né? Não. Na Irlanda, por exemplo, né, nessa retomada da música tradicional, né, depois da independência da Irlanda e tudo isso, teve, né, foi formado grupos, por exemplo, tinha festivais e competições, por exemplo, de quem iria ganhar o melhor flautista, né? Inclusive o Seamus Tansey, né, esse cara, ele ganhou, né, uma das competições, né, de melhor flautista, etc. Mas tinha muitos critérios, né? Assim, pré-definidos do que seria a boa música irlandesa, e o Seamus Tansey foi lá e criticou tudo isso, né? Disse, não, a questão é mais a expressão subjetiva, etc, né? E, enfim, né, o que hoje, retrospectivamente, parece bobagem, né? Na época era grande coisa, né? E era irônico, assim, fazia suas ironias e tal, né? Mas, enfim, né? O pessoal não gostava dele, né? Não sei também pessoalmente o que ele era, o que deixava de ser, mas eu perguntei pro dono da loja, o cara falou, ele é meio problemático, né? Esse cara. Mas enfim, acabei comprando um disco dele, que é esse daqui. Seamus Tansey e Gin McKillop. To Hell with the Begrudgers, né? Tipo, que se dane aqueles que não gostam da gente, né? Os Begrudgers, né? Na verdade, eu nem sei o que significa Begrudgers, né? Eu ter pesquisado, mas enfim, não importa. To Hell with the Begrudgers, eu comprei esse disco, né? Aí beleza, né? Dia seguinte eu estava na rodoviária, né? E qual não foi minha surpresa, né? Quando eu estava lá esperando o busão na cidade de Sligo e vi uma figura fumando um cachimbo, né? Essa coisa quase arquetípica, né? Das Ilhas Britânicas. Um cara fumando um cachimbo, assim, vendo busão. Eu olhei, né? Não pode ser o cara. Não pode ser. Mas era, pessoas, era este senhor aqui, ó. Este senhor aqui, com a flauta, o Seamus Tansey, esse cara aqui, que inclusive ele faleceu em 2024, se eu não me engano, né? Ele faleceu em 2024. Mas enfim, o cara tava lá e chegaram pessoas para conversar com ele e tudo. E eu tinha o disco dele, eu tinha esse disquinho aqui na minha mochilinha, né? E eu tinha esse disquinho aqui e eu tinha uma caneta, né? Então o que eu fiz? Eu nem falei nada, eu só cheguei ele com o disco. Assina, né? E aí, né, um sorriso enorme, né? E ele falou, poxa, mas esse disco nem é tão bom, né? Eu tenho disco melhores discos que esse.
sei o quê. E na verdade você sabe, né? Por tudo que eu falei da música irlandesa, eles queriam me mandar pra um gulag, né? Foi isso que ele disse, né? E na verdade, depois eu fui pesquisar. Hoje em dia a gente nem acha assim tão polêmico as questões polêmicas dele, né? Era só achar que a música irlandesa devia ser mais, enfim, privilegiar mais a expressão subjetiva, que não devia ser tão estanque assim, né? Nas tradições. Mas enfim, né? O cara falou isso, né? E a gente trocou ideia por alguns segundos, na verdade, porque eu tava tão chocado, né? De depois que ter comprado o disco do cara e ter encontrado o cara na cidade dele, antes de pegar o busão, né? Mas a questão é que ele tava indo pra Belfast, né? Acho que ele tinha um show em Belfast e eu tava indo pra Galway, né? Pra olhar a música em Galway, né? Mas enfim, né? Troquei essa ideia com. Encontrei, né? Esta lenda, né? Essa grande lenda, porque o cara é um grande músico, né? Inclusive eu vou colocar, né, o link desse disquinho aqui pra vocês olharem, né? Encontrei o cara na rodoviária, né? Antes de pegar o ônibus, né? Então é isso, né? E a prova, né? Disso tudo que eu encontrei, o Seamus Tansey na rodoviária antes de pegar o busão, é isso aqui. É a assinatura dele. Né? Então tem um CDzinho autografado do Seamus Tansey, autografado na rodoviária antes de pegar o busão na cidade dele, né? Então, uma coincidência, uma felicidade enorme, né? Então é isso. E ouça o Seamus Tansey, né? Eu vou colocar o link para vocês ouvirem todos os discos, afinal ele mesmo falou que esse não é o melhor, e talvez não seja, né? Mas, enfim, é excelente, né? É só violão e flauta, né? Tocaram nisso, mas tocaram de maneira com uma grande paixão e virtuosa, né? Então, é isso nesse programa, humanoides, amigos e amigas desse programa. Boa noite, ou boa tarde, ou boa madrugada para vocês. Até o próximo programa.